Os 5 Goroseis, as autoridades máximas do governo mundial, chegam em Egghead e revelam suas verdadeiras formas, enquanto os Chapéus de Palha se preparam para fugir de Egghead. Quer saber tudo o que aconteceu no capítulo 1110 de One Piece? Então venha comigo nesta jornada. Fala, meus Nakama, como é que vocês estão? Comigo tá tudo ótimo e vamos começar mais um review de outro capítulo de One Piece. Dessa vez o capítulo 1110, que está incrível. Mas antes de nós começarmos, deixe seu like aí para que nós possamos crescer cada vez mais, nossa exploração ser maior. Então vamos começar One Piece 1110. A começar pela capa. A capa nos mostra Yamato iniciando a sua jornada pelo país de Wano. Assim como Oden viajou por todo o país de Wano antes de viajar pelo mundo, ela finalmente irá iniciar. Nos é mostrado ela conversando junto com Momonosuke sobre isso. Então o capítulo começa. Vemos a ilha de Egghead, que está saindo vários raios negros dela. E então vemos que todos os marinheiros que estão por lá de fora da ilha estão olhando fixadamente para a ilha e esses raios negros. Inclusive temos um destaque para a vice-almirante Bluegrass, que ainda está em cima da besta marinha Girafa. Então vemos que os gigantes continuam invadindo, os pacifistas estão destruindo o navio da marinha, ainda está tendo todas aquelas lutas. Então vemos ainda a mensagem do Vegapunk. Aparentemente faltam 7 minutos para eles começarem a mensagem. E eles deram um jeito na situação do café. Eles tinham um café instantâneo, o Vega Café, que inicia imediatamente, já está pronto. Só uma gota na água e o café já está pronto. Então, vemos a sala dos Goroseis, lá em Marejóis, que estava vazia, sem eles. Vamos então para o cenário em que Luffy estava e junto com São Saturno, que estava invocando os outros 4 Goroseis. Então vemos a sombra saindo dos pentagramas e então nos é mostrado e revelado o nome de cada besta que cada Gorosei representa. São Saturno, como todos nós sabemos, era o Gyuki, que é outro nome para o Umibozu, que é o nome que eu estava usando, que é aquele yokai com corpo de aranha e cabeça de boi. Sobre os outros Goroseis, naquele vídeo que eu fiz da teoria dos Goroseis, de quais seriam os yokais que eles representariam, eu consegui acertar, que é o São Marcos Mars. Ele realmente é um Itsumade. Agora, sobre os outros Goroseis, os outros 3, eu acho que ninguém na internet conseguiu acertar. Eu mesmo errei. São Topman Valkyrie, é um Hulk, um tipo de javali com 4 presas. São Vinashjuro, é um Bakotsu, um cavalo esqueleto fantasmagórico. E São Júpiter, ele vira uma minhoca de areia. E Luffy diz, agora são 5 monstros. Afinal, Luffy fica espantado ao ver os 5. Então, numa página dupla incrível, nos é mostrado os 5 Goroseis transformados e escrito: a autoridade máxima do governo mundial, os 5 anciões, os Goroseis. São Vinashjuro não perde tempo quando chega em Egghead. Ele começa a se transformar em sua forma híbrida, parecendo um centauro. Então a parte de cima ele continuava sendo aquele senhor e a parte de baixo era o corpo de um cavalo esqueleto. Um centauro com partes de esqueleto de cavalo. Então ele saiu correndo por Egghead e seu alvo eram os pacifistas. Ele então desembanha sua espada, que inclusive é uma lâmina negra, e começa a cortar todos os pacifistas. Só que o corte dele não destrói os pacifistas. Ele passa um corte gélido, assim como o do Brook, e congela os pacifistas por dentro. Assim, provavelmente a ideia dele é que ele não danificasse as armas do governo mundial. Afinal, os pacifistas são usados para isso. O problema é que Bonnie que está controlando eles agora. Sanji também vê os 5 Goroseis transformados e tenta entrar em contato imediatamente com Nami para avisar que tem vários monstros na ilha e que se eles já evacuaram Lab Phase. Afinal, São Marcos Mars também não perde tempo e vai voando na sua forma de Itsumade até o laboratório. Só que ele não consegue penetrar pelos escudos que protegem. Então Nashjuro continua cortando os pacifistas através da ilha de Egghead, congelando o sistema deles. E o São Júpiter, em sua forma de minhoca, afunda na terra. Luffy então vê que ele afundou e se espanta.
Então Sanji consegue entrar em contato com a Nami, só que ele está falando diretamente com o Usopp. O Usopp diz que já estão fora da barreira e que eles conseguiram parar o Thousand Sunny. O Sunny estava escorregando junto com os poderes de gelo do Brook, mas então o Usopp, usando suas sementes de bambu, conseguiu parar o Sunny e assim o Sunny não bateu direto na barreira. E estão todos bem. Inclusive, Brook estava brigando com Leaf, dizendo que eles estavam todos bem, mas então Leaf continua chutando Brook e diz que se não fosse o Usopp eles teriam sido mortos. E então Sanji continua perguntando onde os outros estão e pergunta onde está o Zoro. Então eles entram em contato com o Jinbe. Jinbe diz que Zoro ainda está lutando com Lute. Quando vemos a luta, a lâmina de Zoro está voando pelo ar, porque ele se distraiu com o Haki extremamente poderoso que estava vindo do centro da ilha, que é provindo dos 5 Goroseis reunidos. Lute também disse que está muito curioso para saber o que é. E então Sanji fala com o Jinbe. Zoro é mesmo um fardo, aquele marimbo de merda. Zoro então escuta, fica enfurecido. Então Rob Lute se prepara para dar um Shugan Madara em Zoro, porém Zoro pega sua espada de volta e dá um novo golpe que corta Rob Lute e assim o derrota de vez. O novo golpe de Zoro se chama Kokoro Baba Aragari, que é a caçada ao tigre manchado. No caso, como Rob Lute é um leopardo, então o Zoro deu um golpe especial para derrotá-lo. Rob Lute então foi derrotado. Voltamos então para Luffy e os 5 Goroseis. São Júpiter sai debaixo da terra e consegue engolir o Luffy. Então Luffy diz que está tudo escuro. Mais uma vez Luffy foi engolido, igualzinho ele tinha sido engolido pelo Kaido também. Mas agora foi por Júpiter na sua forma de minhoca da terra. É então que Dory e Brog aparecem e dizem que isso é muito nostálgico. E então, com um golpe, cortam Júpiter e tiram Luffy de dentro dele. Luffy então diz: os tios gigantes, o que vocês estão fazendo aqui? Os dois então dizem que não podiam esperar pelo Luffy e que vieram vê-lo rapidamente. E assim o capítulo se encerra. Um capítulo assim sensacional. E eu tenho que dizer, provavelmente Júpiter irá se regenerar assim como todos os outros Goroseis. Mas finalmente eles estão demonstrando força, que é o que eu tinha falado nos vídeos. O Saturno ele tinha mostrado uma regeneração absurda, porém não tinha mostrado ainda nenhum ataque poderoso. Pô, só de nós vemos que Nashjuro tem uma lâmina negra e saiu cortando todos os pacifistas, mesmo não destruindo eles, ele não destruiu de propósito. E agora que eles estão partindo para o ataque, agora veremos o verdadeiro poder dos 5 Goroseis. E é o que eu falei no meu vídeo da teoria deles. Eu acho que eles são demônios criados por Musama, porque eles não apareceram nomes de Akuma no Mi, apareceu o nome dos monstros que cada um representava. Gyuki, Bakotsu, Roki, Itsumade, Sandworm. Só apareceu isso, não apareceu que eles eram usuários de Akuma no Mi. Por isso que para mim eles são isto mesmo. Provavelmente o Oda irá nos revelar no futuro. Mas esse foi o capítulo sensacional de hoje. Espero vocês no próximo vídeo e valeu!